Fala pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia da Sala de Exatas, e hoje a gente vai responder mais uma questão de Biologia do vestibular de 2024 da UFRR, uma questão de Biologia do PSS1. E ele diz o seguinte: relacione corretamente a coluna 1 com a coluna 2, conforme a classificação dos tipos de tecidos e os seus respectivos exemplos de células. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Então, pessoal, ele coloca aí basicamente duas colunas, né? A coluna número 1, em que ele coloca os tipos de tecidos. O número 1 é o tecido epitelial, o 2 é o tecido conjuntivo, o 3 é o tecido muscular e o 4 é o tecido nervoso. Na coluna 2, ele coloca os exemplos de células. Aí você tem, na primeira alternativa, neurônios, astrócitos, oligodendrócitos, células de micróglias, células satélite e células de Schwann. Pessoal, quando fala de neurônio, é impossível a gente não relacionar neurônio com o tecido nervoso, porque o neurônio é a principal célula nervosa que tem a capacidade de conduzir um impulso nervoso. Então, ela é a única dessas células que tem essa capacidade de condução de um impulso elétrico, de condução de informações do tecido nervoso com o próprio tecido nervoso e até mesmo com outros tecidos. Além de neurônios, a gente tem as células da neuróglia, ou células gliais. Aí nós temos os astrócitos, que são células importantes, que formam uma ponte entre o tecido nervoso com os vasos sanguíneos, que serve basicamente para nutrição e também para sustentação. A gente tem os oligodendrócitos, que vão formar a bainha de mielina em células do sistema nervoso central, nos neurônios do sistema nervoso central. A gente tem as células micróglias, que são macrófagos especializados do tecido nervoso, que serve para a limpeza de células mortas e também como célula de defesa. A gente tem as células satélites, que são células importantes que criam um isolamento elétrico no neurônio e permite lá uma via para trocas metabólicas. E nós temos também as células de Schwann, que são células formadoras da bainha de mielina nos neurônios do sistema nervoso periférico. Então, essa primeira alternativa, nós vamos ficar com o número 4, que é o tecido nervoso. Próxima alternativa, ele colocou aí fibroblastos, fibrócitos, plasmócitos, mastócitos, macrófagos, leucócitos e células adiposas. Essas células, pessoal, são características do tecido conjuntivo. A gente lembra lá que o fibroblasto é uma célula de formato ramificado e é uma célula responsável por formar as fibras proteicas do tecido conjuntivo. Fibra colágena, fibra elástica e fibras reticulares. Além das fibras, a gente lembra que o fibroblasto é uma célula formadora da substância fundamental da morfa, né, que faz parte da matriz extracelular. A gente tem que lembrar que o fibroblasto é a célula ativada que produz essas substâncias que eu falei para vocês. Mas esse fibroblasto, ele pode virar um fibrócito, que é essa próxima célula. O fibrócito é um fibroblasto que tem outro formato, que tem um formato fusiforme, não é mais ramificado como o fibroblasto, e é uma célula que inativa o ciclo celular, que fica lá em G0. Então é a mesma célula. A diferença é que o fibroblasto é uma célula ativada e o fibrócito inativa o ciclo celular e fica em G0. Certo? O plasmócito também é uma célula do tecido conjuntivo, pessoal. E o plasmócito é uma célula que tem a função de produção de anticorpos, que são proteínas de defesa. Ele produz lá as famosas imunoglobulinas. Além dos plasmócitos, a gente tem os mastócitos, que são células importantes na produção de histamina para a regulação lá de um processo alérgico e também de heparina, que é um anticoagulante natural. Além disso, nós temos os macrófagos, que também são células de defesa, que fazem fagocitose. A gente tem leucócitos, como por exemplo, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócitos, né? E nós temos as células adiposas, destacando o adipócito, que é uma célula do tecido conjuntivo especial adiposo. Então, nós vamos ficar aqui com o número 2, que é o tecido conjuntivo. A próxima alternativa, células pavimentosas, cúbicas e cilíndricas. Essas células, pessoal, são células de formato poliédricas. Lembra que essas células de formato poliédrica são características do tecido epitelial. Lembra que o tecido epitelial de revestimento ele pode ser classificado em dois tipos. Ou ele é pelo tamanho, pelo número de camadas, que pode ser com uma camada simples,
com mais de uma camada estratificado, ou quando é uma camada, mas com células de tamanhos diferentes, é o pseudoestratificado. E também pelo formato da célula, que é poliédrica. A gente tem pavimentose, que ele colocou aí, que são células achatadas. A gente tem cúbicas, que são células em formato cúbico. E nós temos as cilíndricas, que são células em formato de coluna. Então, nessa alternativa, nós vamos ficar com o número 1, que é o tecido epitelial, que tem como essa característica o formato das células de serem poliédricas. A próxima que a gente tem são fibras musculares. Aí ficou fácil, né? Porque só sobrou tecido muscular, número 3, alternativa letra C. Pessoal, se você quer mais resoluções como essa, se inscreva no canal da Sala de Exatas e invista na sua educação, seja Sala de Exatas.